delegado Maurício Freire. Dicas para contratar transporte escolar. Tudo bem? Tudo Obrigada bem. pelos votos de feliz aniversário. Ah, parabéns, né? Muito Muitas elegante felicidades. a sua lembrança. Muito obrigada. Fugiu da gente aí, né? Vai descansar um pouco. Foi descansar? Descansei. Que bom, né? Descansei. Fui lá pro norte do país. Ai, que delícia. Pará, Amazonas. Uhum. Conhece a região? Conheço sim. Bonito, né? O Nosso Brasil país é muito bonito, né? Tem que aproveitar um pouquinho mais explorar um pouquinho mais o turismo. O nosso país né? é maravilhoso. É maravilhoso, tem lugares lindos, lindos. Eu estava falando de dicas para contratar transporte escolar, mas se eu trabalho como transporte escolar, eu também tenho que ter ciência dessas dicas de segurança. Tô certa? Lógico. É de verdade, para transportar crianças, né? Nessa faixa escolar, ele tem que fazer um curso. Então, o motorista tem que ter um curso, ele tem que conhecer todas as regras. E que curso é esse? É um curso que várias autoescolas ou vários lugares fazem, mas ele é regulamentado pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então, se eu quiser, eu até posso, mas depois do curso? Pode, mas depois do curso. Você não pode pegar o teu carro e sair transportando crianças, né? Tá. Fazer aquele pacote com os vizinhos. Aquele bem bolado? Isso, Não não é legal. Né? Remunerado não é legal. Não. Até pode levar sem remuneração, sem esse caráter de estar levando para transportar realmente. Porque eu imagino assim, para transportar crianças, no caso, mas para transportar seres vivos, a gente tem que ter, por exemplo, atenção para os itens de segurança. Exatamente, é super importante, né? Aquilo que a gente faz na aviação, que é aquela volta em torno da aeronave, checando item por item, dificilmente você vê as pessoas fazerem, embora aprendam isso no curso, né? É o cuidado com os pneus, é o cuidado com os freios, é aquela revisão periódica. Esse carro deverá passar por uma inspeção a cada 6 meses. E você não vê, às vezes, muito isso. Né? Então, delegado, mas assim, como é que eu faço? Como mãe, como normalmente a gente faz? Indicação de alguém, isso. A gente liga, vê o horário, o trajeto, o preço e tal. Normalmente a gente vai ver o veículo no primeiro dia que a gente coloca já a criança. Contratado. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar a viatura, ver os pneus. Então, você conhece o São Tomé, né? Não fica só no telefone, só nessa indicação. A indicação é fundamental, importante. Então, se você vai contratar pela primeira vez, vai atrás dessa indicação, conversa com os outros pais e mães, né? Se certifica de que realmente o motorista tem curso, que as condições do veículo, inclusive ele tem que estar afixado. No veículo dele, ele tem que ter afixado a autorização especial. Então tem que estar à vista. Tem que estar à vista. Tá. Aí você vai checar as condições, vai dar aquela olhada, ver os pneus, como é que estão, as condições do carro, como que ele cuida do carro. Até, né? Se tem cintos de segurança para todos os ocupantes, para capacidade. Isso é importante. Tá? Tem que ter para todo mundo. Para todo mundo. Todos os ocupantes têm que ter o cinto de segurança. Vale a pena colocar o cinto e tirar o cinto para ver? Esse cinto que você fez o gesto é subabdominal, ele até 98, né? Veículos para trás de 98 só tem esse cinto. Agora a regulamentação que é mais o seguro. de 3 pontos, exatamente. Então não custa você contratar uma perua que já esteja mais recente, não tão antiga assim. Tá. Né? E que tenha esses cintos. Esses cintos também são importantes, porque se não forem colocados adequadamente, vai causar uma lesão maior. Então, se eu fosse contratar uma perua, além do motorista, o monitor é muito importante. Porque você imagina, né? 9, 10, 12, 15 crianças num veículo, naquela bagunça de chega da escola, sai da escola. Ou bem dirige, ou bem cuida das crianças. Exatamente. Muitas vezes você vê ele parar num lugar não muito próprio, a criança sai, dá a volta, né? E a nossa regulamentação é muito ruim. A nossa legislação toda é muito mal feita em termos gerais. Penal, trabalhista, etc. E essa não fica muito atrás, porque o CONTRAN estabelece algumas normas, mas depois cada estado vai dar especificidade nisso. Por exemplo, em estados você tem a porta de correr de um lado só, outro estado pede as duas. Um pede que o vidro tenha um limitador de 10 centímetros, o outro estado já fala em 15 centímetros. Como que é aqui em São Paulo? Então, aqui em São Paulo não há exigência dos dois lados. Então, da você porta. vê isso. Você vê que a criança dá essa volta. Então, se tiver um monitor,
ou a monitora vai acompanhar essa criança, é muito importante. O monitor também, ou a monitora, precisa de curso específico? Não tem que ter o curso, só o condutor, Ai, perto da minha casa tem uma porção de escolas e normalmente, a hora que eu estou vindo para cá, eles estão circulando. Eu já cheguei a anotar o número para falar, ô moço, você não é assim, você está transportando criança, mas não acabei não ligando. Passando sinal vermelho, cheio de criança atrás. E muitas vezes soltas ali atrás. Tem o cinto, mas ninguém está fiscalizando o que ela coloca. E ela às vezes não coloca corretamente, ela quer ficar livre ali, até para virar, para conversar. Precisa de alguém para fixar. Precisa de alguém que cheque isso. E uma das coisas importantes, se você fez a consulta aos pais, custa você um dia acompanhar aquele veículo, para justamente ver como ele está conduzindo. Exato. Porque às vezes ele tem o curso, a perua dele está em ordem. Mas a condução não é segura. Mas a condução não está boa. Né? Então vamos continuar conversando. Minutinho só. Segurança ao contratar peruas escolares é a nossa conversa de hoje com o delegado Maurício Freire. Então falamos do curso do motorista. É obrigatório. Obrigatório. Falamos das condições do veículo. Exato. Pneu, limpeza. Limpeza, conservação, cintos de segurança. Cinto de segurança para todas as crianças, todos os ocupantes. Exato. O que mais? Monitor. Monitor é super importante, né? Acompanhar para ver a forma de condução desse motorista. Pelo menos 1, 2 dias ali, ver como é que ele está se portando. Antes de contratar, né, delegado? Preferencialmente antes de contratar, né? Depois do primeiro ano, né, geralmente as crianças ficam mais tempo e acabam ficando naquele mesmo grupo, né? Faz a turminha. Até por causa do bairro, quando passa. Então você já vai adquirindo um pouquinho mais de confiança. Mas principalmente nessa primeira contratação é fundamental checar tudo isso. Agora, o veículo é autorizado pelo Detran? Pelo CONTRAN. Pelo CONTRAN? Né? O CONTRAN, que é o órgão nacional. Aí cada Detran de cada estado aperta um pouquinho mais ou não, ou coloca alguma regra específica. Como nós falamos, né? Da janela, da abertura de janela, das portas de correr de ambos os lados. Enfim, eles já vão agregando algumas coisas. O veículo tem que ter todos os equipamentos de segurança, né? Obrigatórios, por lei, além do cinto. Extintor? Extintor, triângulo, equipamento de socorro de urgência. Né? Porque ele está transportando o público. Né? No seu veículo hoje você não precisa mais ter aquele kitzinho de primeiros socorros. Mas quando eu estou transportando o público, sim. Faz sentido. Né? Lógico. Faz sentido. E é importante o curso para também não adianta ter o kit e não saber como usar. Né? O curso para usar o... olha, deixa eu pensar. Então, por isso que esse condutor passa por todo um preparo. Exatamente. A categoria dele tem que ser D. Ele não pode... Categoria D. Se ele tiver uma multa grave ou gravíssima durante um ano, ele perde aquela condição de condução. Se ele reincidir em infrações médias durante o período de 12 meses, também ele estaria fora. A infração média é, por exemplo, avançar o sinal vermelho? Aí já é grave. Já é grave. Ai, que bom. Já é grave. Sinal vermelho já é grave. Eu gosto das nossas leis de trânsito. Eu acho que elas têm que ser rígidas mesmo. Eu também acho. Porque quanto mais rígida, você vê que diminui imensamente o número de incidentes e acidentes. Eu gosto. Né? Tem uma fase, principalmente do jovem, que ele fica louco para fazer 18 anos, para entrar no carro e parecer que está numa pista de corrida. Né? E achar que ele é o dono do mundo. Isso, tem um lugar próprio para isso. Vai correr no kart, vai fazer Fórmula 3, pista. Fórmula 1. Exatamente. Mas não nas ruas com a gente ali. Então, quanto mais apertar essa legislação, melhor será. E é difícil porque o ser humano, né, ele poderia evoluir de uma outra forma, né? Ele evolui pelo conhecimento ou pelo sofrimento. Às vezes ele gosta do sofrimento. Quantos anos nós falamos aí sobre a importância do cinto de segurança? É verdade. Só a hora que entrou a multa que se passou a utilizar. É verdade. Agora a briga é no banco de trás. Ninguém quer usar o cinto de segurança no banco de trás. Eu já me habituei tanto, porque quando começou essa discussão, eu me dei conta que eu ando muito de aplicativo, que a gente fica muito vulnerável atrás. Eu já me habituei a colocar. Quando eu não coloco, eu me sinto muito solta. Eu já, sem a obrigatoriedade. Exatamente. Mas a criançada quer estar solta. É complicado. E as pessoas, às vezes, mais velhas, né? A pessoa mais velha acha, porque era de um tempo que não usava o cinto de segurança. Tem cinto de segurança para cachorro. Tem, mas não é hoje para os animais. Não, para você transportar, você teria que ter. Inclusive as crianças, e outra coisa importante na perua, né?
Porque você tem um banco, tem um regulamento que você tem que ter uma determinada medida, uma determinada largura. Se a criança é menor, você tem que ter um aparato de segurança para ela, para não ficar solta. Olha só. Você não pode colocar uma criança de 3 anos e de 18 anos, né? No mesmo tipo de assento. Então você tem aqueles aparatos que você ajuda, né? Transportar às vezes no banco da frente ou no banco de trás. Se for colocar no banco da frente, o cuidado com o airbag, né? Então tem uma maneira de colocar essa cadeira, esse bebê conforto. Ele não pode ter o airbag, senão ele tem que ir atrás. Tem uma série de regras, né? Que precisam ser observadas. Quer comer um mousse de chocolate daqui a pouco? Pega no pulo, né? Você pega no pulo, né? Como que a gente vai recusar, não? Então, pronto. Tá bom. Vou falar do curso Defense Feminino, que é obrigatório, inclusive para mim. Vai acontecer agora, no dia 21 de março, das 3 da tarde até as 9h30 da noite, das 15 às 21h30. Telefone para você ter mais informações e fazer a sua inscrição, 3721-3113. 3721-3113. Instagram do delegado Maurício Freire é DEL, abreviatura de delegado, DEL Maurício Freire. No Facebook, delegado Maurício Freire. Mas nos encontramos daqui a pouco à mesa. Combinado. Tá bom, Regina. Obrigada. Obrigado.